Entenda Michel Foucault em apenas 5 minutos. Na concepção clássica de poder, governo e povo manteriam uma relação onde obrigatoriamente se encontraria o poder. Para Rousseau, por exemplo, o poder sairia do povo, soberania popular, e chegaria ao rei, ao governo. Para Hobbes, o governo sairia do rei e chegaria ao povo, o rei que é um monstro e mantém a ordem e evita a guerra de todos contra todos. Para Jacques Bossuet e Jean Bodin, o poder chegaria de Deus para o rei e do rei seria aplicado ao povo. Absolutismo divino. Rousseau rompe com essa concepção de poder clássica, afirmando que o poder se dá em micro-relações sociais, microfísica do poder. Micro-relações sociais que se encontram em diversos espaços da sociedade, como escola, fábrica, hospício, hospital, e também a prisão e o próprio corpo humano. Com isso chegamos à ideia de poder disciplinar. Nas sociedades modernas, séculos XIX e XX, haveria um grande número de dispositivos. O que é um dispositivo para Foucault? É um conjunto de regras, saberes, ideias, orientações e também construções. Discurso e arquitetura formariam o dispositivo. Então haveria uma série de dispositivos com um fim: controlar, domesticar os corpos e as almas. Corpos e almas domesticados e dóceis para a produtividade, vigilância buscando a produtividade. A fábrica seria o exemplo principal disso. Sinais controlam o corpo, a entrada e a saída dos operários. Imobilidade corporal no Taylorismo, corpos fixos para aumentar a produtividade. Essa lógica domina a fábrica. Supervisão, inspeção, premiação daqueles que produzirem mais. A escola segue exatamente isso. Controle do corpo nas carteiras, nas fileiras, sinais de entrada e saída, controle do corpo nos espaços dentro da escola, inspeção, supervisão, lógica da produtividade na escola clássica, premiação para os mais produtivos entre os alunos. Mas e quando o corpo não consegue ser docilizado e domesticado? E quando ele se rebela? Ele pode ser corrigido na prisão, caso o corpo se rebele por meio do crime. Agora ele pode ser corrigido também no hospício, caso o corpo se rebele pela perda da razão. Ou ele pode ser corrigido, caso ele perca a sua saúde, se rebele pela doença, ele pode ser corrigido no hospital. É sempre uma vigilância a todo custo que pune os corpos rebeldes. Enfim, chegamos ao biopoder. Simplesmente biopoder é o Estado, a partir do século XIX e no século XX, promovendo a saúde das populações. Campanhas de vacinação, estatísticas de natalidade e mortalidade, elaboração, planejamento dos espaços urbanos com avenidas para circulação de ar, aterros sanitários, esgoto e água encanados, estatísticas sobre epidemia, controle de epidemia, a promoção da vida. Os governos passaram a se comportar como pastores que promovem a vida de suas ovelhas. É o controle das populações que devem ser produtivas. Saúde para trabalhar, vida para trabalhar. É a vida reduzida ao trabalho no capitalismo e na sociedade moderna. Loucura, para Foucault, loucura como doença foi inventada no século XIX. Ela é uma invenção cultural. Na Idade Média, o louco era um andarilho, um sábio, um visionário que andava entre os feudos. No Renascimento, anos de 1400 e 1500, séculos XV e XVI, o louco tinha uma sabedoria exótica, temida, incompreendida. Idade Clássica, séculos 17 e 18, anos 1600 e 1700, o louco era aquele despossuído da razão que deveria ser internado junto com andarilhos, junto com criminosos, prostitutas, enfim. Séculos 19 e 20, anos de 1800 e 1900, o louco é o doente internado em hospital que sofre lobotomia, que sofre choques elétricos. Ele é o doente. A loucura surge como um fenômeno, é inventada como um fenômeno psicológico, psiquiátrico, de saúde, como um fenômeno médico. Enfim, a loucura então ela é um fenômeno social, cultural e não do corpo. Sexualidade. Do mesmo jeito que o louco ele foi apreendido na modernidade a partir dos séculos 16 e 17, com a sexualidade isso ocorreu da mesma maneira. Por quê? A partir da Idade Clássica, séculos 17 e 18, anos de 1600 e 1700,
a sexualidade tornou-se cada vez mais visível e controlada. Lá nos anos de 1600 e 1700, as mulheres usavam corpetes, saias rodadas que tornavam visíveis os seus corpos, mas ao mesmo tempo havia a confissão católica para vigiar. No século 19 e 20, a sexualidade tornou-se visível como nunca, surge o quarto dos pais, tornando visível essa relação sexual familiar, surge a escola para meninos e meninas, as doenças sexuais, masturbação é doença, homossexualidade é doença, homossexuais são internados. Enfim, o sexo torna-se visível, mas ao mesmo tempo vigiado pela saúde pública e pela moral pública. Foucault observa que na Roma e na Grécia o prazer sexual estava junto com a higiene, estava junto com o exercício físico, estava junto com uma educação física, com a dieta, com o cuidado com o próprio corpo, uma espécie de ascese, de cuidado com o próprio corpo livre, buscando o prazer além do anormal e normal do século XIX e XX. É isso.